Bom, vamos ver nesse capítulo exercício, né, que foi deixado da aula anterior, e apenas, essa é uma aula curta, apenas algumas propriedades dos líquidos, que são tensão superficial. Essa tensão superficial, assim como a capilaridade e viscosidade, tem a ver com coesão e adesão das moléculas. Então, são assuntos relacionados. Também vamos falar alguma coisa das propriedades da água, né, que é uma substância bastante particular. Apenas um detalhe, ela, por exemplo, no estado sólido ela é menos denso, né, do que no estado líquido, coisa que não ocorre com outras moléculas. Então, uma aula rápida de 40 minutos. Bem-vindos, vamos dar continuidade a esse capítulo, começando aqui com os exercícios que eu havia deixado pela última sessão. Esse é o capítulo 11, que trata de propriedade dos sólidos e dos líquidos, né? Seriam as forças intermoleculares, que são principais responsáveis pelas propriedades dos estados físicos, ponto de ebulição, ponto de fusão, sublimação, solubilidade e tensão superficial, uma série de propriedades aí que dependem das forças intermoleculares. Então, dando continuidade, deixamos esse exercício e diz aqui: qual ou quais dos seguintes compostos podem formar ligações do hidrogênio com água? Então, o que se forma hidrogênio com água? A gente sabe que as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio se faz entre um composto que tem estrutura OH, ou NH, ou FH. Ainda que o oxigênio pode ser um aceptor, ponte de hidrogênio, mas como aqui no caso, um aceptor, mas não um doador. Vamos ver. Estratégia. Uma espécie pode formar ligações de hidrogênio com água se contiver um dos três elementos eletronegativos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ou tiver um átomo de hidrogênio ligado a um desses três elementos. Então, se você já tem a água pode ser aceptora e doadora de pontes de hidrogênio. Então, ela tem hidrogênios que fazem ponte de hidrogênio com oxigênios em outras moléculas. No caso aqui, temos o ácido fórmico, que tem oxigênio e pode estabelecer pontes de hidrogênio. Mas a água também possui oxigênios que podem fazer pontes de hidrogênio via oxigênio com outros elementos, como está aqui. O oxigênio da água fazendo ponte de hidrogênio. Essa linha pontilhada aqui representa uma ponte de hidrogênio, com hidrogênios ligados ao oxigênio. Tem que ser hidrogênio ligado ao oxigênio, ou a flúor, ou a nitrogênio. Aqui uma ponte de hidrogênio também entre o flúor, um fluoreto, um ânion, e um hidrogênio. E aqui um éter, um éter dimetílico, forma uma ponte de hidrogênio. Você tem que ter essa linha pontilhada entre um oxigênio e um hidrogênio. E esse hidrogênio, por sua vez, isso é importante, eles têm que estar ligados com ou nitrogênio, ou flúor, ou oxigênio, no caso da água aqui, de um álcool. Aí as pontes de hidrogênio se estabelecem. Então, solução. Não há elementos eletronegativos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, no metano. O metano só tem carbono e hidrogênio, portanto, não tem como ele ser nem doador e nem aceptor de ponte de hidrogênio. O sódio também, não pode ser nem doador nem aceptor, porque o sódio não estamos nos referindo nem ao flúor, nem ao oxigênio, nem ao nitrogênio. Então, o cátion sódio também não faz ponte de hidrogênio. Portanto, apenas o dimetiléter, o flúor e o ácido fórmico podem formar ligações de hidrogênio com água. Então, aqui nós temos o fluoreto, formando ponte de hidrogênio. Temos o dimetiléter formando pontes. Note que o dimetiléter não é capaz de doar pontes, mas pode receber pontes. Isso se não existe hidrogênios ligados ao oxigênio aqui no dimetiléter. Ele pode fazer pontes de hidrogênio sendo aceptor de pontes.
Aqui no caso, né, no caso do ácido fórmico, ele pode ser tanto doador de pontes, aqui tem um hidrogênio que está ligado ao oxigênio do ácido fórmico, mas ele também tem um oxigênio que pode fazer. Lembrando que esse oxigênio aqui não está representado, mas também pode fazer uma ponte de hidrogênio, né, uma ligação de hidrogênio com moléculas de água. Assim como faz esse o oxigênio da carbonila, também faz esse oxigênio da hidroxila. Né? Então, pode haver pontes de hidrogênios aí aqui também. Então, verificação. Observe que o ácido fórmico pode formar ligações de hidrogênio com a água de duas maneiras diferentes. Aliás, ainda pode ter uma terceira, né? Forma uma ponte de hidrogênio aqui entre o oxigênio da carbonila, do ácido fórmico, esse aqui é a carbonila, duplamente ligado ao carbono, são carbonilas de ligação. Temos um oxigênio aqui fazendo ponte de hidrogênio com o hidrogênio da água. E aqui temos uma outra ponte de hidrogênio que entre o hidrogênio da carboxila e o oxigênio da água. Né? E ainda poderíamos colocar uma terceira molécula de água aqui fazendo ponte de hidrogênio com esse oxigênio da hidroxila. Esse oxigênio da hidroxila também faria ponte de hidrogênio. Note que as regiões em vermelho mostram locais onde a densidade eletrônica é elevada e as regiões em azul onde existe baixa densidade eletrônica. Então a carga positiva sobressai. Então está aí as pontes de hidrogênio. Forma ligações de hidrogênio com duas moléculas de água. Né? Os principais pontos de ligação são esses aqui. Propriedade de líquidos. Então, os líquidos possuem algumas propriedades que são tensão superficial, né? E também a capilaridade, que é uma consequência, são duas propriedades conectadas. Então, quando você observa moléculas de água, elas tendem a se atrair umas às outras. Então, você imagina as moléculas que estão na superfície, né, a última camada de moléculas na superfície de um líquido polar, por exemplo, água, elas não têm, né, nada que atrai ela, que faça conexão com elas, que promova a coesão da parte externa do líquido, só tem na parte interna. Então, existem forças atrativas que orientam a molécula para o interior do líquido. Isso faz com que, né, as moléculas que estão na superfície tenham uma componente de força, de atração, de coesão, orientado para o seu interior. São as forças coesivas, né, que promovem a coesão. O fato dessas forças né, atuarem sobre as moléculas da periferia, da última, né, do limítrofe, né, do líquido, faz com que elas se orientem para o interior. Isso leva a né, quando elas não estão dentro de um recipiente, elas adquirem essa conformação esférica. Você pode ver quando cai um pingo, o pingo se tende a adquirir uma estrutura esférica. Porque todas as moléculas que estão na superfície do líquido, da gota, né, são atraídas para o centro. Essas forças em conjunto acabam por, né, promover uma geometria esférica, né, uma disposição esférica da água, de forma a expor um mínimo de superfície externa. A esfera é a estrutura que tem menos disposição, né, espaço exposto ao exterior. Ele minimiza, né, a área exposta ao exterior. Elas tendem a se, né, agrupar e estar mais próximas possíveis das outras moléculas de água ou de outras moléculas, né, do tipo polares. Então elas se atraem. Isso é comum, então, vermos aqui moléculas, né, gotas de água que sempre estão com essa disposição. Essa é as forças coesivas, né?
É claro que existem forças, né, adesivas. As forças adesivas é aquela atração que a molécula de água pode ter pelo vidro, por exemplo. Existem certos materiais que aderem bem à água. A água tem afinidade por esses materiais, né? Então, são uma filia, né? Uma hidrofilia, uma afinidade pela água. Então, esses materiais atraem a água. Então, existe uma força de atração, né? Uma força de dispersiva, né? De dispersão da molécula de água. Elas são atraídas aí pelo material. E existem materiais que têm, né, repulsão, são hidrofóbicas, ou seja, superfícies em que não há interação, né, com a água. São moléculas do tipo, por exemplo, apolares, ou moléculas que não interagem com a água. Então a água procura interagir entre si, que essas interações sim existem, são fortes, como sabemos, pontos de hidrogênio, e não ocorrem então interações, elas repelem, né, são repelidas pelas interações que não lhe convêm, né, que não energeticamente não são favoráveis. Então adquire, né, ou espacialmente quando uma gota cai, o que predomina são exclusivamente as interações da água e o seu entorno seria gasoso, vácuo, né, seria o vazio. Então ela não tem com que os gases que podem haver normalmente estão muito dispersos para representar uma força de interação com o exterior. Então o que predomina são as fortes forças coesivas que atraem as moléculas para dentro, né? Agora uma molécula que está no interior ela é atraída para todas as direções, mas as moléculas que estão na superfície não só possuem moléculas vizinhas que estão dentro, né? Abaixo, né? No caso aqui da superfície. Então elas são atraídas para o interior. E se elas não estão contidas num recipiente, elas estão expostas, né, no espaço, essas forças coesivas atuam em todo o entorno, toda a periferia, o que acarreta, né, a conformação em esfera, a deformação desse material. Eles adquirem espacialmente uma geometria esférica. E mesmo estando sobre uma superfície, se essa superfície não tem atratividade, né, não tem, né, afinidade pela água, a água também tende a adquirir essa geometria esférica. Agora, se a superfície for uma superfície que tem, né, uma filia pela água, e a água é uma superfície polar, que tem polaridade, que tem, né, um composto aí, por exemplo, salino, né, um composto que tem polar, né, então daí ela já não vai adquirir esse formato, ele vai começar a, né, essa gota, a interação começa a se fazer e a água vai, como assim, vai se molhar, né, vai molhar o material, vai se dispersar na superfície do material. Não vai haver essa repulsão que leva à estrutura esférica. Então, forças intermoleculares fortes, quando as forças intermoleculares, no caso da água, são muito fortes, a tensão superficial, que é essa atração que existe entre as moléculas, ela também é mais forte. Essa tensão superficial é a força que necessita para você ampliar a área exposta de um líquido. Então, está aqui a definição. A tensão superficial é a quantidade de energia necessária para estender ou aumentar a superfície do líquido por uma área de unidade. Então, seria por centímetro quadrado, né? A força, né? Seria uma força por centímetro quadrado. Seria a unidade de tensão superficial. Tem certos líquidos que as moléculas estão muito aderidas umas às outras, como aqui, né, na superfície elas estão aderidas umas às outras, e essa adesão promove a formação de uma espécie de um tapete, né, na superfície. E existe uma dificuldade de romper essa energia que mantém essas moléculas unidas, o que permite que os insetos, certos insetos, possam se mover, né, sem afundar sob a água.
Também, é claro, eles têm as suas patas, né? As suas patas são constituídas de materiais que não têm afinidade pela água, né? Não tem afinidade, não é hidrofílica. Seriam materiais hidrofóbicos, como cera, né? Por exemplo, que é hidrofóbico. Então, isso também é importante dizer. Propriedade dos líquidos. Coesão é a atração intermolecular entre moléculas com moléculas. Então, a molécula do líquido. Né? Então, existe a atração entre as moléculas que se chama coesão. A coesão mantém as moléculas juntas, né? Coesas. Então, se o líquido tem forte coesão, ele não vai subir pelo tubo. Por que não vai subir? Porque não existe afinidade pelo líquido, não existe adesão do material, aqui no caso é mercúrio, não existe afinidade do mercúrio pelo vidro. É a mesma história, tem certos materiais que possuem afinidade pela água. No caso aí, se a coesão entre as moléculas de água é menor do que, né, a adesão que ela tem pelo vidro, se a adesão é maior pelo vidro, ou seja, se a água prefere as interações com o vidro, há interações entre as moléculas de água, então vai haver, né, uma subida aqui da água pelo capilar. Agora, se pelo contrário, se a adesão da água ou do líquido que for pelo capilar de vidro for menor do que a adesão que existe entre as próprias elementos, né, do líquido, né, pelas moléculas do líquido, no caso do mercúrio, pelos átomos de mercúrio, as ligações metálicas que existem entre os átomos de mercúrio são muito fortes. Então, o mercúrio prefere ficar ligado entre eles do que se aderir, né, às paredes do vidro, porque o vidro não oferece uma interação com, né, as ligações polares, né, que a gente já estudou, do tipo pontos de hidrogênio, todas essas interações, se elas são fortes entre o vidro e o líquido, a gente diz que existe adesão forte, daí o líquido vai subir pelo capilar, acima inclusive do nível. E quando essa coesão, essa adesão, né, a coesão entre o líquido é maior do que a adesão ao vidro, acontece o contrário. Daí ela fica assim, porque a interação com o vidro aqui pelo mercúrio não é tão intensa quanto a própria interação, né, coesão do mercúrio com os próprios átomos do mercúrio. Então, no caso aqui da água, a água possui uma boa afinidade, uma interação com o vidro muito boa. Né? Então, ela sobe no vidro por capilaridade, porque ela tenta maximizar a interação com o vidro. E só faz isso subindo pelo vidro. Né? Ela vai subir até uma altura em que o peso da coluna de água, né, está acima do nível, né, do líquido, né, da base, for igual à própria, né, adesividade que ela tem com o vidro. Essa propriedade dos líquidos subirem pelos capilares só ocorre, né, quando a adesão do líquido pelo capilar é maior do que a coesão entre as próprias moléculas do líquido. E isso é muito importante em vários fenômenos, né, fenômenos físicos aí. Por exemplo, muitas plantas se valem disso para transportar a água das raízes até as copas. Né? Existem capilares, né? Uma estrutura capilar que faz com que a água vá se aderindo e subindo. Um papel, quando se molha, né? Você molha a ponta de um papel, de uma tira de papel, a água costuma ir subindo pela tira e se movendo. O efeito é de capilaridade, porque a adesão da água ao papel é mais forte do que a coesão da água com as suas próprias moléculas de água. Outro fenômeno é que a borda aqui, o menisco, né, da água,
ela tem uma forma de um U quando a adesão da água ao capilar é maior do que a coesão entre as moléculas de água. Ela forma um U, porque a água nas bordas querem continuar subindo, né? Então a água fica mais aderida pelas bordas, formando um U. Agora, quando a coesão é maior, o U fica invertido. Nas regiões em que o líquido está em contato com o vidro, há uma espécie de parábola invertida, né? Aquelas regiões elas tentam se afastar, então fica um U invertido. Então essas são as propriedades, né, que explicam, e essas propriedades de coesão e adesão se devem a interações do tipo intermoleculares, seja entre moléculas iguais de um mesmo líquido, né, de um solvente, ou entre interações com o vidro, né, de um capilar, ou com outro material qualquer. E também existe essa adesão entre as moléculas que estão na superfície, que são atraídas para o interior e são atraídas pelas moléculas do entorno, formando aí uma película, uma monocamada monomolecular de moléculas de água, no caso, que é responsável pela tensão superficial. A tensão superficial tem que ser rompida, né, para que exista a penetração de um material ali. E esse, no caso, seria mais fácil quando existe adesão com o material. Se o material não tem adesividade com a água, não existem interações, a água tenta expulsar o material, né? Existe uma resistência até expulsar o material. Se você for introduzindo o material na água, a água vai formando uma espécie de uma invaginação, mas não deixa haver uma penetração, até que chega um momento que realmente o peso da água, né, da deformação da água, se entra em colapso e realmente acontece. Mas existe uma resistência, a resistência devido à tensão superficial, um fenômeno. Outro é a viscosidade. A viscosidade é a intensidade, uma medida da intensidade com que as moléculas do líquido estão interagindo entre elas, que se atraem. Então, se elas se deslizam umas sobre as outras, existe aí uma certa fricção, uma certa resistência entre elas se moverem entre si. Esse fenômeno se deve às forças intermoleculares. Quanto maior essas forças intermoleculares, maior a viscosidade. Então aqui a adesão é maior do que a coesão, no caso aqui capilar com água, e aqui a coesão é maior do que a adesão no caso do mercúrio, e um capilar de vidro. É claro que se esse capilar fosse de um metálico, fosse de repente de ouro, poderia acontecer o inverso, daí já haveria um comportamento diferente do mercúrio. Essa ilustração mostra bem o efeito da adesão e da coesão. No caso, o mercúrio e a água dentro de tubos. Quando observamos aqui, isso é fácil de entender a nível molecular. Por que essas propriedades ocorrem? Qual o fundamento molecular? Se pudermos ampliar a área de contato entre a água e o vidro, vamos ver algo assim, né? Podemos esquematizar algo assim. Aqui está o vidro, e aqui estaria a região do vidro, e aqui estaria as moléculas de água. As moléculas de água têm esses pontinhos brancos que são os hidrogênios. Então esses hidrogênios fazem ponte de hidrogênio com os oxigênios do silicato. O silicato é silício ligado com oxigênio e forma hidroxilas na superfície do silicato. Então o vidro tem essa estrutura que formam pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio aderem às moléculas de água, e a possibilidade de formar pontes de hidrogênio com o vidro
e estabelecer interações do tipo polares com o vidro, acaba sendo definindo uma força aí de coesão, de adesão, né? De adesão da água com o vidro. E se essa força de adesão for superior à força de coesão, aquelas interações de ponto de hidrogênio entre as próprias moléculas de água, a tendência é haver, né, a formação de um fenômeno chamado capilaridade. Capilaridade acontece quando o líquido sobe num capilar, num tubo fino. Por que tem que ser um tubo fino? Porque se for um tubo muito grande, existe capilaridade no tubo grande também. Isso não podemos chamar de capilaridade, mas existe adesividade, né? Uma adesão ali. Acontece que a adesão não consegue sustentar, né, o peso da água, né, dentro de um tubo de um diâmetro maior. Agora, se o diâmetro é pequeno, né, a superfície é muito grande, né, a superfície é muito grande quando comparada com a quantidade de água. Então, o peso da água se torna pequeno, porque o tubo é pequeno, e enquanto a adesão se torna maior, porque a superfície, né, sendo um tubo bem fininho, a superfície é maior de contato comparativamente ao volume de água que existe ali naquele interior. E esse, é claro, quando a capilaridade é definida pela coluna de líquido que sobe no capilar. Então, e essa sobe até uma altura em que o peso da água se iguala a essa adesividade. Então, se for um tubo grande, o peso, né, não precisa subir muito, né, para que o peso se torne elevado. Além do que, se for um diâmetro muito grande, as moléculas estão muito distantes das bordas, né? As moléculas centrais ali do interior do tubo estariam muito distantes das bordas para interagir com as bordas. Assim, um tubo pequeno, todas as moléculas estão mais próximas das bordas. Isso permite que uma coluna mais longa, né, de líquido se forme. Notem aqui que quando se trata do mercúrio, o mercúrio ele não tem muita adesividade ao vidro, porque não forma ligações do tipo ponte de hidrogênio com o vidro. Não existe interação, né? Então a força de coesão entre os átomos de mercúrio é maior. Por isso que notem que existe um abaulamento aqui, né? Do tipo U invertido. E aqui existe um U, né, no formato normal, com a água e o vidro, enquanto com o mercúrio não, porque a coesão entre os átomos de mercúrio é maior do que a adesão que ela tem com a superfície do vidro. Então tá aí mais uma maneira de entender, de simplificar isso. E sempre a explicação se baseia, né, nas propriedades, nas interações, né, das propriedades intermoleculares, né, que a gente vem estudando. Outra propriedade dos líquidos é a viscosidade. Então já vimos tensão superficial, né, que é a resistência que o líquido possui, né, de aumentar sua área de exposição externa. Que existe uma coesão, né? As moléculas tendem a interagir entre elas o máximo possível. E para que isso ocorra, elas têm que expor o mínimo de superfície externa, porque a superfície externa são regiões em que não há interação. Então, as interações, a força que atrai as moléculas para interagir, se orienta para o seu interior, né? Já vimos isso. Então, existe uma tensão superficial, que é a resistência de expor, né, uma área maior da sua superfície de contato externo. Outra propriedade é a capilaridade. Já vimos agora há pouco. Capilaridade, né, depende de duas propriedades, a coesão e a adesão. Coesão são forças intermoleculares do líquido, né, entre moléculas do líquido, e a adesividade é aquela entre o líquido e o sólido, a superfície que o contém. Já vimos que o mercúrio, né, tem pouca adesividade ao vidro, enquanto que alta coesão, né, os átomos de mercúrio são coesos, eles têm mais coesão do que adesividade ao vidro. A água, por exemplo, tem uma adesividade ao vidro elevada que supera a sua coesão.
que é a interação intermoleculares, né, entre os dipolos da própria água, porque se formam interações fortes com o vidro. Temos também a viscosidade. A viscosidade é uma medida da resistência de um fluido, né, de um líquido fluir. Então, se você temos aqui os óleos, né, que é muito comum, uns têm mais viscosidade, outros têm menos viscosidade. Você vê aqui que esse daqui, malemar, né, consegue escorrer. A escoa, né, o escoamento de um líquido, ou seja, a resistência de escoação é uma medida da viscosidade, é consequência da viscosidade. Isso se deve a interações, né, entre os átomos, entre as moléculas, né, que compõem o líquido, mas também se deve à geometria desse líquido. Então, se você tiver moléculas do tipo macarrônicas, né, espaguete, elas podem se emaranhar entre elas. E isso dificulta o fluxo. E existem moléculas que têm uma geometria mais fácil, né, com menor área de contato, por exemplo, adquire uma geometria mais esférica, e o que facilita o escoamento. Então, quando as forças intermoleculares são fortes, elas tendem, né, as moléculas ao se mover entre elas, se mover, né, ao longo uma da outra, escoar, né, entre elas, se moverem uma em relação à outra. Se as interações forem muito fortes, esse movimento é restringido, aumenta a viscosidade. Então, forças intermoleculares fortes tendem a aumentar a viscosidade. Além do que a geometria. A geometria, se ela tem uma geometria mais esférica, a área de contato é menor. Se ela tem uma geometria mais de bastonete, os bastonetes, quando se alinham, né, em paralelo, elas têm uma interação maior. Então, os tipos de interações que pode haver, e também depende da geometria. Então, temos aqui alguns exemplos, né, de viscosidade de alguns líquidos, né, acetona, 3,16 e 10 a menos 4. Então, 10 a menos 4 é um valor, né, são 4 zeros à esquerda. A água tem 1 milésimo, no caso aqui, de Newton por... isso aqui é uma unidade de força, né, por segundo por metro quadrado. Forças por segundo por metro quadrado. Então, no Sistema Internacional de medidas, as viscosidades são expressas em newtons segundos por metro quadrado. A água, então, tem esse valor. O benzeno já aumenta bastante, né, caiu bastante, ó, caiu para 10 a menos 4, 10 a menos 4 aqui. O etanol tem aproximadamente o valor da água, né, 1,2, 1,0. O éter etílico é bem pequeno, 2,33. O glicerol já aumentou bastante, ó, muito, né? O glicerol, a glicerina já é bem viscosa. O mercúrio também é um valor, ele é menos viscoso do que a acetona, por exemplo, né? Então ele é bem fluido. O sangue tem 4, um líquido viscoso. O tetracloreto de carbono também é um valor, né, na faixa de 10 a menos 4. Então, a viscosidade, né, ela é importante para uma série de fenômenos, né, que são importantes em química. Você pode medir a viscosidade fazendo um orifício, né, num recipiente contendo líquido que tenha mesmo, né, preenchimento dentro do interior, e calcular o tempo de escoamento, a velocidade de escoamento. Você também pode colocar uma bola, né, de aço dentro de um cilindro contendo o material e calcular a velocidade com que a esfera de aço desce no interior do líquido. Então, um líquido mais denso vai resistir mais à descida da esfera de aço. Também se pode fazer, né, uma maneira fácil de constatar, ver com que velocidade uma bolha de ar de um tamanho similar sobe no interior, né, de um líquido viscoso. A viscosidade tende a aumentar quando, por exemplo, em hidrocarbonetos, quando a cadeia carbônica vai aumentando. Quanto maior a massa, né, molecular, a gente sabe que as interações se tornam maiores, porque existe maior número de átomos
na cadeia. Então, existe mais possibilidades de formar dipolos induzidos, no caso de moléculas apolares ou pouco polares. Ou até mesmo se tiver muitas interações hidrofílicas, como no glicerol, né? Então, também favorece, né, a viscosidade. Moléculas pequenas costumam ter menos interações, moléculas maiores costumam ter maior interação. Todas as moléculas, a viscosidade aumenta, né, na série das moléculas com o aumento da massa dessa molécula. Quanto maior a massa, maior a viscosidade. Aumenta o número de interações. A água é uma substância única, né? Então, aqui está a estrutura 3D da água. O gelo é menos denso que a água líquida, né? Então, é interessante que a água tem esse comportamento. Praticamente quase todas as outras substâncias, elas são mais pesadas, mais densas, quando estão no estado sólido. Quando estão no estado líquido, elas são mais leves. Então, é uma exceção a água aí, né? Um pouco diferente dos outros compostos. Então, ela tem uma variação de densidade. Aqui a densidade em relação à temperatura. Ela tem uma densidade, né, 0 graus centígrados, e a densidade é máxima, né, em torno de 4 graus centígrados. Depois a densidade vai reduzindo, né, menos 4 graus centígrados aqui, pouco abaixo de 4 graus, 4 graus centígrados positivos, ela tem uma densidade máxima. Ou seja, ela já não é mais gelo, 4 graus centígrados ela passou para o estado líquido. Então ela tem uma densidade baixa. Agora, a 0 graus ela tem uma densidade, né, que está menor que 1, né, porque a densidade de 1, né, estaria aqui. Ela tem uma densidade um pouquinho menor que 1. Então ela flutua, né, flutua, porque ela tem uma densidade inferior à da água líquida. A água líquida, a densidade é 1. Então ela passa a flutuar. O gelo começa a flutuar na água. Então, por que isso acontece? Por causa desse tipo de, né, esse retículo cristalino da água no estado sólido, né, que é o gelo, para elas ter essas interações de ponte de hidrogênio, de cada oxigênio ter, né, está ligado a 2 hidrogênios, certo? Mas ele também faz duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênios, porque o oxigênio tem 2 pares não compartilhados, então ele pode fazer duas pontes de hidrogênio. Então, o oxigênio ele está hibridado em sp3, então ele está no centro de um tetraedro. Duas das pernas do tetraedro fazem ligação tem hidrogênio, fazendo ligação covalente com o oxigênio. E dois outros vértices do tetraedro, ele tem pares de elétrons não compartilhados, que ele está fazendo pontes de hidrogênio com outras moléculas de água, né? Isso leva, nós acabamos vendo aqui que o oxigênio acaba estando, né, ligado a 4, né, 4 hidrogênios, 2 de formas covalentes e 2 em forma de ponte de hidrogênio. Então, ele acaba formando aí um retículo, né, e esse retículo tem grandes áreas vazias. E essa, né, conformação, essa disposição espacial só ocorre né, na forma do gelo, que é o momento em que as moléculas tendem a ter o máximo de interações possíveis, que elas começam a não se movimentar mais, então elas estabelecem aí o máximo de possível, né, estabelecer o máximo de pontes de hidrogênio. Então se solidifica com uma disposição espacial, fazendo o máximo de ponte de hidrogênio, que é a situação mais estável, né, fazer o máximo de ponte de hidrogênio. E elas fazem pontes de hidrogênio. Ao fazer isso, adquire aí uma geometria, né, com oxigênio no centro de um tetraedro, que acaba dispondo os átomos de tal forma que se forma, né, que cria grandes vazios aqui né, nesse sistema sólido, o que diminui a densidade em relação a uma situação em que a molécula estaria no estado líquido. Mas ela tem aí um comportamento que a densidade varia bastante com a temperatura. Normalmente, a densidade de todos os líquidos, né, uma vez estando no estado líquido, a densidade tende a diminuir com o aumento da temperatura. Então, a partir dos 4 graus centígrados aqui, em que a densidade é máxima,
À medida que a temperatura aumenta, a densidade diminui. Isso é um comportamento padrão, né, que existe praticamente todos os líquidos funcionam desse jeito. A densidade diminui, porque as moléculas, ao aquecer, elas se movimentam muito, adquirem energias cinéticas e elas se afastam, né, naturalmente uma das outras. E ao se afastar, né, o líquido se expande. E ao se expandir, a densidade diminui. Então se torna mais leve, né? Então o gelo é menos denso que a água. Isso permite uma série de... Né, nosso planeta não seria outro, né, se a água não tivesse essa propriedade aí. Permite a água continuar existindo no estado líquido, né, na parte inferior do lago, e mantendo, né, os animais vivos. Senão acabaria, né, seria fatal, né, para muitas formas de vida. Então, a densidade máxima é 4 graus centígrados.